Hoje iremos acompanhar a história do grande mago Ikki, o líder do 7º Batalhão da Brigada Imortal do Exército do Rei Demônio, que ficou impressionado com o poder avassalador de Ikki, que com suas tropas se tornou um ser supremo. Mas Ikki carrega consigo um segredo tenebroso, que nem mesmo o Rei Demônio e seus servos tinham conhecimento. E na verdade, esse mago supremo era um simples humano disfarçado, que tenta manter uma coexistência entre os humanos e os demônios. Mas antes de continuar, não esquece de deixar aquela inscrição para ajudar na nossa nova meta de 30 mil inscritos, porque 50 tá meio complicado, mas a gente chega lá. Então já vai curtindo e comentando bastante, que isso ajuda muito o nosso canal. E agora a gente pode declarar aberta a temporada de julho. E bora pro anime! Uma garota começa a ler a história do neto do mestre feiticeiro Homberg, que se chamava Ikki e serviu ao exército do Lorde Demônio. Mas certo dia, Ikki iniciou um avanço em um território humano e conseguiu invadir os portões em tempo recorde, enquanto o líder da cidade observava seus homens sendo dizimados. Mas Ikki foi ao seu encontro e se apresentou como o comandante da Brigada Imortal e deu 3 opções ao soldado, onde na primeira ele poderia se render e entregar seu território, e na segunda poderia simplesmente ir de arrasta pra cima pelas próprias mãos, como um homem de honra, e por fim, ele podia fugir como um covarde enquanto ele admirava a batalha, deixando o homem surpreso por um demônio estar demonstrando misericórdia. Mas mesmo assim recusa sua oferta e tenta atacá-lo, mas Ikki o derrota sem nenhuma dificuldade e manda o seu servo cuidar dos ferimentos do homem, assim como dos soldados que se renderam, enquanto uma mulher o observava por uma bola de cristal. E mesmo ela tendo reconhecido seu talento, ela estava impressionada por ele ter conquistado Arcenon com apenas uma brigada em uma semana. E após seu servo se retirar, Ikki ergue uma barreira mágica na sala e admite que se sentia um pouco culpado por machucar tantas pessoas, já que nunca iria se acostumar com as consequências da guerra. Afinal, também era um humano e não um demônio. E assim, ele retira sua máscara e lembra de seu professor, o grande feiticeiro Homberg, que sabia tudo sobre a civilização avançada que viveu neste mundo, além de ter o acolhido e criado com carinho. E mesmo sendo um humano, ele o transmitiu todo o seu conhecimento e magia, mas em suas últimas palavras, ele o pediu pra nunca falar sobre a civilização perdida, porque isso traria o desastre algum dia, além de pedir que ele nunca tire seu manto e máscara, já que o Lorde Demônio jamais iria perdoá-lo se descobrisse sua identidade. Mas como esta sala estava com uma barreira poderosa, ninguém poderia entrar sem sua permissão, e por isso não tinha problema ficar sem ela. Mas Ikki fica surpreso ao notar uma garota embaixo da mesa que implorava por sua vida, enquanto dizia que não tinha visto nada, mas a garota era meio desastrada e acaba desmaiando ao bater a cabeça, fazendo Ikki admitir que ele quem estava com vontade de chorar, já que o segredo que manteve por 20 anos foi descoberto de um jeito bobo. Mas em seguida seu servo o chama e os dois começam a caminhar pela cidade, enquanto seu servo questionava se ele não tinha deixado muitos humanos vivos, e os outros líderes sugeriram que queimem a cidade, o que Ikki não queria. Afinal, o atual Lorde Demônio apenas se preocupava com os resultados, e além disso, se acabarem com todos, eles não teriam quem pagar os impostos, já que essa cidade era um ponto comercial, então se ninguém morar nela, eles não teriam um fluxo de dinheiro. Mas um dos humanos pergunta se poderia falar com Ikki, despertando a ira de seu servo, mas Ikki acaba permitindo que ele fale, e o homem pergunta quanto de imposto deveriam pagar ao exército do Lorde Demônio, e Ikki responde que seria o mesmo de sempre, deixando os humanos contentes. Mas ele os avisa que caso alguém resista ao exército do Lorde Demônio, essa pessoa seria punida e não se importava com quem seja, deixando todos aflitos. Mas Ikki
acaba sumindo e surge diante de um golem que começa a atacá-lo e, estranhamente, ele diz que estava acostumado e diz à comandante que ela tinha prometido não o invocar do nada e acaba com o golem com apenas uma magia, fazendo a mulher admitir que aquele garotinho que se escondia atrás do avô, o mestre feiticeiro Humberg, realmente tinha crescido e se tornado poderoso. E na verdade, esta mulher seria Sephiroth, a comandante do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio e a superior de Ikki, mas também a única demônio que sabia que ele era um humano. E Ikki diz que já estava enviando seu relatório sobre Arcenon, o que Sephiroth não considerava necessário, já que seus familiares já a disseram como ele conseguiu conquistar a cidade, e na verdade o convocou para encontrar em Dairokuten, que desejava vê-lo pessoalmente e deveria se sentir honrado por ser o primeiro comandante de brigada a ficar diante ao Lorde Demônio, que deve ter ficado impressionado por ele ter dominado Arcenon em apenas uma semana, e agora ela iria levá-lo até o castelo do Lorde. Mas enquanto isso, a garota humana acabara de acordar e dá de cara com a barreira mágica, mas ela nota um prato de bolinhos com um bilhete que dizia pra ela comer e ficar quieta, mas a menina não entendeu o que estava escrito e apenas começa a comer desesperadamente. E voltamos pra Ikki, que estava sendo afetado pelo miasma do castelo, o que não surpreende Sephiroth, afinal ele era um humano e o garoto fica aflito por ter um demônio que verificava todos que entravam no castelo, e talvez ele tente tirar seu manto e máscara, mas sua mestra pede que ele não se preocupe e usa um feitiço nele, fazendo o demônio reconhecer o poder mágico do neto de Humberg, e assim eles são autorizados a entrarem no castelo, enquanto Ikki pensava que esse castelo extremamente grande foi construído para exibir a vasta influência do poder mágico do Lorde Demônio. Mas finalmente eles chegam na sala do Lorde e Sephiroth pede que ele aguarde, e Ikki continua pensando que o atual Lorde Dairokuten conseguiu ganhar vantagem na guerra contra a humanidade com apenas uma batalha, afinal era o homem mais forte, além do líder dos demônios, e tinham rumores que diziam que ele era alguém cruel e frio, que eliminava qualquer um que considerava incompetente ou aliado do inimigo, mas por outro lado, se encontrar alguém de valor, ele o usava da melhor forma, mesmo que falte força física ou magia, já que julgava com base em suas habilidades, e desta forma ele revolucionou o exército demoníaco, apesar dos demônios nascerem sem vontade de trabalhar em cooperação, o que sempre gerava diversas brigas entre si, mas Dairokuten conseguiu mudar isto e finalmente era hora de conhecer o comandante supremo do exército, e após Sephiroth o chamar, Ikki se ajoelha diante ao Lorde, que pede para ele erguer a cabeça, deixando o mago impressionado pelo Lorde Demônio ser uma bela garota, que o dá as boas-vindas ao seu castelo e continua falando que soube que ele derrubou a cidade-fortaleza de Arcenon em apenas uma semana, o que Ikki confirma, apesar de ter feito apenas o que lhe foi ordenado. Então Sephiroth, quem merecia todo o crédito, fazendo a Lorde admitir que sua humildade até se parecia com a dos humanos, deixando o Ikki aflito, mas Sephiroth diz que ele era um neto de Humberg, o homem que era chamado de Guardião do Inferno, o que faz a Lorde reconhecer que isto explicava sua humildade, e provavelmente ele também seria um homem de grande prudência, afinal não eliminou os moradores de Arcenon, assim como o líder, e além disto, foi capaz de derrubar a cidade com um mínimo de percas, fazendo Ikki pensar que talvez devesse ter escutado Jiron, já que como um demônio deveria agir como tal, mandando o líder humano de arrasta pra cima em público, que como um humano ele não conseguiria, e caso escolha a resposta errada, ele com certeza estaria com grandes problemas. Então diz a Lorde Demônio que os humanos até poderiam ter o terror, mas não iriam obedecê-lo, que no passado já puderam constatar. Afinal, quando se comparado à produtividade das cidades em que os líderes foram de arrasta pra cima pelos demônios, com aqueles em que os líderes continuaram no poder, ficava claro qual dos dois casos seria melhor para o exército, fazendo a Lorde
questionar se esta era a opinião de Homberg, o que Ikki confirma enquanto pensava que com certeza a Lorde Demônio também conhecia sobre a civilização antiga, assim como Homberg, e certamente usou esse conhecimento para revolucionar seu exército. E em seguida, Dairokuten se teleporta diante de Ikki e admite que ele era realmente diferente dos outros demônios, e da próxima vez ela esperava ver seu rosto verdadeiro, que estava por trás dessa máscara, deixando Ikki em choque, enquanto Dairokuten se retirava e dizia que esperava que ele continue com os mesmos resultados. E assim que a demônio vai embora, Ikki retira sua máscara e admite que imaginou que seria seu fim, fazendo Seifiro admitir que esse jeito tenso não combinava com um mago que responde que podia usar uma máscara assustadora, mas continuava sendo um covarde. Mas o que ele realmente estava curioso era sobre como a Lorde Demônio descobriu que ele estava usando uma máscara. E Seifiro diz que ele devia ser grato por ela não ter notado que ele era um humano, e de qualquer forma ela o deu uma recompensa que considerava um castigo. E naquela tarde, Ikki retornou para a cidade e acordou a garota que dormia em sua cadeira, deixando a menina desesperada. Mas Ikki diz que não pretendia mandá-la de arrasta para cima e pergunta seu nome, e ela se apresenta como Sachi. Ikki diz que agora que ela sabia que ele era um humano, não poderia simplesmente deixá-la ir, e por esse motivo se tornaria sua criada, deixando a menina emocionada e feliz com seu novo trabalho. E no dia seguinte, Jiron o dá os parabéns por se tornar o senhor de Ivalias, e Ikki se lembra de sua mestra falando que esta seria sua recompensa, já que ficava ao sul de Arsenal. Então ele estaria na linha de frente da guerra, e apesar desta cidade ser pequena, ela era um dos pilares do exército, e a partir de agora a sua missão seria protegê-la, além de duplicar sua receita, deixando o garoto aflito sobre como conseguir dinheiro no meio da guerra. Mas Seifiro manda ele parar de reclamar, senão iria pedir para triplicar. E como os humanos poderiam atacar a qualquer momento, Ikki decide reconstruir as muralhas, e Jiron o diz que os humanos levariam cerca de 6 meses para terminarem, o que Ikki achava muito e até se pergunta se isso seria prioridade. Mas ele acaba tendo uma ideia e diz que terminariam em 1 mês, deixando seu servo desesperado, já que isso seria impossível, o que Ikki concorda se eles fossem usar apenas a força dos humanos. Mas junto com os demônios, o trabalho seria mais rápido, deixando Jiron impressionado. Afinal, nunca pensou em ver humanos e demônios trabalhando juntos, e reconhece que Ikki era cheio de surpresas, e dividiu os trabalhadores em turnos de 8 horas, para que pudessem trabalhar por 24 horas sem que ninguém fique exausto, e até pagava extra para aumentar a disposição de todos, e reconhece que ele era realmente um prodígio e entendia o motivo de falarem dele como o líder mais brilhante do exército, que até ajudou os demônios a destruírem uma rocha pesada, e Jiron estava radiante ao decidir seguir Ikki pro resto da vida, e com certeza Ikki se tornaria o próximo Lorde Demônio. Finalizando o primeiro episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, que isso vai me deixar muito feliz, principalmente que hoje é meu aniversário. Mas é isso, valeu e até a próxima!